Olá, sejam bem-vindos à série Diálogos Paliativos. É uma iniciativa da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, a NCP São Paulo. A gente já teve vários convidados muito especiais. Meu nome é Sabrina Ribeiro, eu sou médica, intensivista e paliativista, eu cuido de pacientes graves e eu faço parte da diretoria de comunicação da NCP São Paulo. E aí a nossa convidada de hoje, ela já é conhecida de muitos de vocês que eu sei. Ela é a Jussara Del Moral, é a supervivente. A Jussara é paciente de câncer de mama metastático, já faz 10 anos, ela tem uma super experiência nessa batalha com câncer, ela vence o câncer há 10 anos e ela vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela, de como que a doença teve impacto na vida dela, na família dela e também como é que a doença fez com que ela conseguisse ressignificar e realizar um dos maiores sonhos dela. Então eu não vou dar spoiler, não vou contar para vocês ainda, porque é ela que vai contar essa história. Cadê você, Jussara? Ô, supervivente? Vem aqui que a gente tá te esperando. Ju, dá um oi. Temos Psi Paliativa, Verônica, Gilza Góes, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Ju! Enquanto a Jussara entra, eu vou compartilhar com vocês, a gente está fazendo um questionário para tentar saber quais são os temas que vocês gostariam de ver no próximo congresso. Então, a gente vai compartilhar quais são as dúvidas, quais são os temas que vocês gostariam de ver abordados, quais são os palestrantes que vocês querem ver, quais são as mesas que vocês querem ter. A gente quer que esse congresso seja o mais interativo e o mais legal dos últimos tempos. Então, quando vocês puderem, eu vou deixar o link na bio aqui no Papo Paliativo e aqui na NCP São Paulo. E entrem, deem a sua sugestão, façam um congresso que seja super legal para você. Ju, cadê você, supervivente? Onde você está? Será que eu que não tô conseguindo achar a Jussara, gente? Diogo, Ricardo Tadeu, seja bem-vindo. Júnia. Já preparem suas perguntas. Não sei se vocês estão ligados na campanha. A gente está no mês de Outubro Rosa. E o Outubro Rosa, ele é uma iniciativa super legal de disseminação de conhecimento sobre o câncer de mama. E as pacientes da Casa Paliativa, que se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer, e um dos trabalhos da Jussara é à frente da Casa Paliativa, junto com outras pacientes, está fazendo um movimento que se chama Outubro Vivo. E ela vai falar tudo sobre isso aqui, mas a gente precisa mudar um pouquinho o enfoque que a gente dá ao Outubro Rosa, né? Ah, Ju, seja bem-vinda, tá aqui, é você, muito bem. Chegou. Se ela entra. Estamos aguardando, seja bem-vinda, Renata. Ah, cá está você, maravilhosa. Oiê! Atrasei um pouquinho, desculpa. Não, não tem problema, tá tudo bem. Ai, que alegria dividir esse vídeo com você, minha amiga. Eu tô feliz também. A gente conversa tanto, mas conversar assim na frente de todo mundo, hein? Olha, que responsabilidade. Não é? É verdade. Eu conheci a Jussara de uma forma um pouquinho diferente. Eu procurei a Jussara, porque ela já era famosa, entendeu? Ah, Então, dentro do mundo das pacientes, ela já era conhecida. E eu era uma médica começando no cuidado paliativo e eu mandei um e-mail para ela, assim, bem na caruda.
dizendo: oi, tudo bem? Então, eu vejo suas coisas, elas são muito legais e eu quero conhecer você, que eu quero saber como é que é esse negócio de ser paciente. E daí surgiu mais até do que uma troca profissional e a gente se, enfim, surgiu uma grande amizade. Então, Ju, se apresenta para o pessoal aqui da academia, fala sobre você. Gente, boa Conta aí, noite. quem é a supervivente? Boa noite, meu nome é Jussara. Bom, a supervivente é uma mulher cheia de vida, né? Eu tenho muitas coisas para falar de mim antes de falar que eu tenho câncer, né? Então, eu sou a mãe de 2 adultos já, eu tenho 56 anos, então eu sou a mãe do Caio e da Isabela, que são as minhas maiores paixões. E eu tenho uma vida bastante ativa, apesar de ser aposentada, porque eu transformei o câncer na minha vida não é numa luta, não, mas num assunto importante. Então, eu tenho um canal que eu conto as minhas experiências com câncer e eu sei que muita gente teve sua vida tocada pelas coisas que eu falo, pela minha experiência. Além disso, eu sou batuqueira num bloco de carnaval, junto com a doutora Sabrina. E eu sou uma pessoa muito feliz, muito, 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 né? E eu acho que isso também é um aditivo aí na minha vida, querer muito ficar viva, mesmo tendo câncer de mama metastático. Eu pegando o gancho da Sá, aí eu não chamo ela de doutora, tá? Ela é minha amiga. Eu falo que eu tenho 2 momentos com a Sabrina, né? Quando ela ainda era doutora Sabrina na minha agenda e quando eu tirei o doutora da agenda. Aí ficou mais legal ainda. Mas pegando o gancho do que ela me falou, no momento que ela me mandou o e-mail dizendo que ela era fulana de tal, que era médica e tal, e que queria conhecer um pouco mais como vivia um paciente com uma doença grave, em estágio avançado. E eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu vivi neste tempo. Eu tenho câncer de mama há quase 14 anos, né? E tenho metástases há quase 12. Então, falo que eu sou uma dinossauro, né, desse mundo oncológico. E isso nunca tinha acontecido assim, muitos médicos me seguem, psicólogos, então a gente é tudo ET, né? Eu e mais um monte de pacientes, né? Mas a Sabrina me procurou e eu achei incrível assim, a atitude dela. Eu fiz assim, nossa, ela quer saber da gente, não por mera curiosidade, porque ela quer cuidar melhor dos seus pacientes. E para mim isso, eu acho que mudou assim a minha vida até para pensar em médico. Eu já pensava muitas coisas, mas depois disso eu quero que todo mundo seja igual a Sabrina, sabe? Que procure entender qual que é o nosso universo para poder cuidar da gente como a gente merece, como a gente precisa. Por outro lado, eu, como médica e profissional de saúde, eu queria que todo mundo olhasse para o paciente com câncer metastático e pudesse ver a Jussara. Pudesse ver que no momento em que você dá esse diagnóstico, inclusive, é uma coisa que é muito pesada para a gente, não acabou, só começou. É verdade. Poder ver que tem muita gente que vive uma vida plena e incrível e que o câncer, ele tá lá, você convive com ele como você pode conviver com muitas outras coisas, né? Então, me conta o que mudou na sua vida e qual foi o seu sonho realizado, que eu já dei um spoilerzinho enquanto eu estava te esperando. O sonho que você realizou no momento em que a sua vida mudou de uma forma que você não esperava. Então, eu sempre falo que eu vivi. Eu tenho muita história para contar até os 42 anos, que foi quando eu tive meu primeiro diagnóstico, né? Então, óbvio que eu tenho histórias tristes, histórias felizes, como todo mundo. E eu vivi muito intensamente também, né? Eu casei cedo, mas eu me diverti bastante. Eu namorei, eu tive filho, eu fiz faculdade, eu fiz a faculdade que eu queria, né? Que é tão difícil a gente acertar na mosca o que a gente quer que a gente é tão nova, né? Quando escolhe uma carreira. Mas eu costumo dizer que nesses últimos 14 anos eu vivi muito mais do que naqueles 42, né?
até os 42 anos, eu não tinha. Eu estudei, eu fiz faculdade de comunicação. Eu nem sei se é isso que você falou, mas você falou em sonho, e eu já acho que é. Olha, gente, a gente não combinou nada, porque a gente não teve tempo nem de Não deu tempo. conversar. Mas eu acho que é disso que você falou. Então, eu fiz uma faculdade que eu gostava muito, uma faculdade de comunicação, e eu acabei tendo neném engravidando no último ano da faculdade, né? Eu tinha um namorado, eu engravidei, e aí o que vamos fazer, né? Aí eu casei, eu tinha 21 anos, aí eu me formei, mas eu já era funcionária pública. Então, funcionária pública, eu falo que é aquele câncer que você não se cura mesmo, nunca. Porque tem estabilidade, né? Eu era concursada, eu era funcionária federal, não é um negócio que você joga no lixo quando você tem 21 anos e com um bebê no colo, né? Então, eu deixei minha carreira para trás. Aí, eu acabei tendo câncer aos 42, ainda fiquei um tempão pensando na sugestão que as pessoas me faziam de eu falar sobre isso, né? Até porque eu sou muito comunicativa, né? Eu tenho essa intimidade, né? Com a câmera ou com a escrita. E aí, depois de algum tempo, né? Quando eu fiz 52 anos, alguém falou: Jussara, por que você não faz um canal no YouTube? Falei, caramba, por que eu não faço um canal no YouTube, né? E aí foi quando eu realizei de um jeito meio torto, né, o sonho de trabalhar com comunicação, apesar de não ser remunerada no YouTube, porque a gente é pouco que se ganha e tal, mas eu sou remunerada em outras coisas, né? Então, poder estar em contato com essas pessoas, né, que elas me dão esse retorno do que eu dou para elas, é uma troca tão grande, é uma coisa tão de... assim, é delicioso fazer o que a gente... Eu acho que a Sabrina pode falar disso porque ela é médica. Eu acho que todo médico sabe do que eu estou falando, né? Que é você estudar uma coisa e você trabalhar nela. Era tudo que eu queria. E eu consegui de um jeitinho meio torto, né? E eu sou muito feliz por ter conseguido isso. Eu aprendi muito. Eu acho que eu consegui tocar muitas pacientes, muitos familiares e muita gente. Eu consegui falar sobre o câncer de mama metastático, sobre essa condição de um paciente que não tem mais cura, mas que quer muito viver e que as pessoas acham que eu tenho umas mágicas, né, para ser assim, feliz e tal. Mas não é querer mesmo. Eu quero muito viver por muito tempo e eu estou lutando para isso, né? Eu estou lutando pela minha vida, porque eu tenho muita vontade de continuar por aqui. Eu acho que nessa intimidade da gente ser amiga, a gente é do mesmo jeito, né? A gente é feliz e infeliz, a gente tem alegria e tem medo, tem gente que faz mal pra gente, tem gente que faz bem pra gente. É isso. Nesse seu tempo todo em que você conviveu, por exemplo, dentro da família, você é uma pessoa que já é paciente há muito tempo, então sua família já deve ter se acostumado nas coisas, né? Mas tanto da família como das pessoas que te atenderam, quem te fez bem, quem te fez mal? O que você precisava no momento que alguém olhou para você e falou? Se bem que você teve vários momentos de momentos difíceis, né? Não foi um só, foi você tem metástase, foi progrediu, foi aconteceu tal coisa. Então, Ação assim, cada mergulho é um flash. Quem tem uma doença grave, todo dia é um fantasminha na sua cabeça. Quando uma amiga sua tem progressão, você corre em marcar os seus exames, porque dá um pânico. Na verdade, eu acho que a minha família, todo mundo, eu adoro acabar com os clichês, assim, né? Porque assim, todo mundo fala, porque a família, porque a família. Eu não tive minha família muito perto de mim. Não sei se porque eu me fechei
para isso, porque eu sempre fui muito autônoma, sempre de fazer tudo sozinha, e eu dei uma fechada, e aí eles acharam que eu era super poderosa, porque eu me fazia de super poderosa. Eu não estou colocando só a responsabilidade neles, né? E aí eles aproveitaram que eu era super poderosa, fingiram que acreditaram e me deixaram não sozinha. Eu tenho uma família que se eu ligar e pedir qualquer coisa, qualquer ajuda, eu vou ter. Mas eu não tenho um olhar. Ao contrário do tratamento, que eu tive a sorte de logo no começo ter um oncologista. Eu já tive 3 oncologistas. E o meu primeiro oncologista foi um oncologista que, sem nunca ter me falado em cuidado paliativo, e eu acredito que ele também não esteja ligado nisso ainda, talvez ele tenha ouvido falar, porque eu já não me trato mais com ele, mas ele teve esse olhar instintivamente, né? Quando eu tive a minha primeira metástase, ele me encaminhou para um cirurgião, porque eu tive metástase no pulmão. Ele me encaminhou para o cirurgião, porque ele achou, pelo exame, que eu tinha nódulos nos 2 pulmões, mas o que eu tinha no lado esquerdo era maior, dava para retirar, para ir para exame e tal, e o resto a gente acabaria com químio. E esse médico cirurgião, ele olhou bem para mim, para o encaminhamento, e falou assim: eu não sei porque o Miguel, meu oncologista se chamava Miguel, porque o Miguel te encaminhou. O teu caso não tem mais jeito, é empurrar com a barriga. Nesse momento, acho que foi um momento que me acendeu a luz, sabe aquela lampadinha na minha cabeça, que mesmo sem nunca ter entrado em contato com este assunto, eu entendi que eu não ia permitir que fizessem isso comigo. Que um médico não ia falar isso para mim. Que ele podia pensar lá na cabecinha dele, mas que para mim ele não ia fazer isso. Eu, educadamente, saí da sala, agradeci e voltei para o meu oncologista e falei assim: olha, é o seguinte, e falei os palavrões que eu falo, esse blá, 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 esse pi, não vai falar assim comigo, porque se você me encaminhou para cirurgia, ele tá lá só para me cortar. E ele vai ter que fazer o negócio dele direito. Mas o mais importante, fora a piada que eu faço de tudo isso, né, que eu falo num tom de brincadeira, é que eu entendi que eu queria ser bem tratada. Que a partir daquele momento, eu já fazia isso, né, no hospital, no atendimento, quando as coisas, quando eu me achava sendo lesada, eu nunca deixei de lado, mas eu entendi que o médico, como autoridade máxima num tratamento, para mim, o médico era a autoridade máxima, né? Que ele ia ter que me respeitar. E falar para mim que meu caso não tem jeito e a gente vai empurrar com a barriga, ele não... Eu fiquei pensando que ele não teve a menor ideia, ele não me tratou como eu, Jussara, sabe aquela Jussara que chegou lá com 44 anos, mãe do Caio e da Isabela, que tinha um monte de sonhos, que tinha um monte de planos, que tem uma vida. Ele não me olhou como essa pessoa, ele me olhou como uma doença. Eu era um câncer de mama lá, o câncer de mama com metástase não tem cura, eu vou morrer disso mesmo, então dane-se. Foi assim que eu me senti. Então, a partir desse momento, Sá, eu entendi que eu ia ter que me colocar como protagonista do meu tratamento. Eu acho que eu já me colocava, né, sem saber, mas nesse momento eu entendi que realmente eu ia ter um papel fundamental dali para frente na minha vida como paciente. E isso foi muito bom para mim, né, porque eu aprendi muito sobre a minha doença. Eu não sei a das minhas amigas, mas a minha eu sei o que eu tenho. E eu chego no meu médico, eu adoro falar meu médico, porque o médico ele tem que ser nosso, ele tem que ser meu. Mesmo que ele atenda mais 550 pessoas, eu gosto de achar que ele é meu médico, porque ele está cuidando de mim, ele está olhando para mim, ele está pensando em mim.
Então, a partir daí, eu fiz várias coisas que eu, na verdade, exigi para o meu cuidado, né? Então, por exemplo, o hospital onde eu me tratava virou um hospital escola, então a gente passava cada vez por um residente, nada contra, eu sei que vocês têm que estudar, mas eu achava que um câncer de mama metastático tinha que ter uma coisa personalizada, porque a gente já tinha passado de um estágio que é tudo igual, né? Aí cada um vai de um jeito. E que eu precisava ter uma consulta sempre com o mesmo médico. E eu exigi isso, e eu consegui isso. Então, a partir daí, várias coisas eu fiz de exigência, mas não uma exigência arrogante, não é nada disso, né? Para o meu cuidado, né? Porque eu precisava, eu tenho que ser bem cuidada, eu tenho uma doença que não tem cura. Então, eu quero ser bem cuidada para viver bem no tempo que eu estiver viva. Que isso é o mais importante para mim. Eu sei que a doença não tem cura. Então, o que eu preciso? Eu preciso viver bem com essa doença, né? E eu tenho conseguido, e eu acho que por isso que eu até virei uma referência, né, para as pacientes que estão chegando agora, que estão vivendo todo é um desespero, né? Você descobrir que você tem uma doença grave que não tem cura. Então, é isso. Não sei se eu respondi. Eu acho que respondeu, você falou de duas coisas super importantes. Uma delas é essa coisa do individualizar, né? Porque assim, cada paciente com câncer de mama metastático, primeiro que cada uma tem o seu receptor positivo, negativo, tipo negativo, HER2. Segundo, que é uma das doenças em que mais se descobriu tratamento, em que a doença mais avançou. Então, é impossível dar uma resposta absoluta para paciente com câncer de mama. Cada uma responde melhor a um tratamento. Agora, alguém que olha para você e fala não tem jeito, é muito mais humilde falar eu não sei o jeito, eu sou limitado, então deixa eu conversar com o seu oncologista para ver o que ele está pensando. Então, para a gente médico, eu posso falar por mim, é muito desconfortável a gente não saber dar uma resposta, mas não pode ser, porque a medicina está se atualizando, graças a Deus. Então, se a gente tiver todas as respostas, é porque a gente ainda não procurou, porque vai ter algum outro lugar que a gente não sabe. Então, essa história do doutor ou não doutora, eu tenho muitos títulos que vêm de muito estudo, mas eles só me dizem que eu tenho que aprender cada vez mais, porque tem um monte de coisa que eu não sei. E quando eu converso com você e quando eu entrevisto as pessoas para o Palicast, eu só vejo o tanto de coisas que eu ainda não sei e que você sabe, porque você passou. Eu não sei o que é fazer quimioterapia, eu não sei o que é. E eu acho que um exemplo muito legal que talvez desse para você ilustrar primeiro, temos que falar sobre a casa paliativa, porque a casa paliativa é uma coisa muito incrível, muito maravilhosa. E vocês estão aprendendo sobre coisas que muitos médicos não sabem tratar. Então, vamos lá. Um amigo, recentemente, eu não vou falar quem ele é depois, porque ele, enfim, ele me ligou, ele tem 50 e alguns anos, me perguntando se era para ele procurar um clínico geral ou um geriatra. Ou BO. Aí eu falei, qual a sua queixa? Aí ele falou, fadiga. Quando ele falou fadiga, eu falei, olha, procuro nada contra os clínicos gerais, mas fadiga é uma queixa tão complexa e multifatorial e que é muito mais fácil que ela seja abordada corretamente pelo geriatra que já é acostumado a fazer uma avaliação mais ampla, que foge daquela coisa meio objetiva. Existem, eu tenho certeza, excelentes clínicos que veem o paciente de forma multidimensional, mas eu achei que a probabilidade de um geriatra ouvir essa fadiga e achar mais coisa do que um hemograma ou uma hemoglobina era maior. Uhum. Então, conta o que é a casa paliativa e fala sobre o show fadiga, porque eu acho que agora vocês já sabem mais de fadiga do que muito médico. Bom, é um luxo para quem participa da casa paliativa, que eu vou explicar o que é, ter um time daquele, né? Que liderado pela Ana Cláudia Quintana, que não tem jeito de não falar, né? De não falar dela. E a casa paliativa vai ser um espaço físico dentro da Casa do Cuidar, né? Então, é uma janelinha da Casa do Cuidar, é uma casinha dentro da Casa do Cuidar,
que vai abrigar, né, pacientes com doenças graves. Não é só câncer, não é só câncer de mama, são todas as doenças. Graças à pandemia, que a gente só fala mal da pandemia, né? Graças à pandemia, a Casa Paliativa foi inaugurada em modo virtual. E agora não tem mais como voltar. Ela vai ser inaugurada fisicamente, né? Em breve, eu espero, quando tiver uma vacina. Mas a gente vai ter que continuar de modo virtual, porque tem gente do Brasil inteiro. E na Casa Paliativa é um espaço onde a gente fala a mesma língua. É isso que você falou no começo, né? Você é médica, você pode saber tudo, mas você não sabe o que é fazer uma quimioterapia, né? Então, lá é um espaço onde os pacientes trocam informação, são eles mesmos, né? A gente pode ser a gente mesmo, não tem ninguém para cobrar. Ai, não, você é forte, não, você tira de letra. A gente odeia isso. Às vezes a gente não tira de letra, não, né? Às vezes está complicado e quase sempre está complicado. E a gente tem o auxílio luxuoso de toda aquela turma da Casa do Cuidar, que nos... Aí vou falar chique agora, nos ministra aulas incríveis, né? E a gente já teve nem sei que adjetivo usar, mas o privilégio de assistir uma aula de dor da doutora Ana Cláudia Quintana. Então, a gente aprendeu, né, que a gente já sabia, né? Mas a gente entendeu mais ainda que o oncologista não sabe cuidar de dor, infelizmente, porque eles todos podiam aprender, né? Porque é duro chegar no seu oncologista e ele falar assim para você: ah, é normal ter dor, você faz quimioterapia, você quer o quê? E a gente ouve isso, né? Ah, isso é efeito colateral de remédio. Então, a gente aprendeu lá na casinha, como a gente chama, né? Com a doutora Ana Cláudia, que dor tem sim o que se fazer para dor. E tem muita coisa para fazer para dor. E foi assim, sabe? Assim, que parece que quando você abre uma janela na escuridão e vê aquela luz assim. Porque ajudou muita gente. Porque a gente agora chega no nosso médico, quando ele fala isso, a gente fala assim: não, eu posso tomar blá blá blá. Não, mas para isso a gente pode fazer tal coisa, né? Fora todas as outras coisas. Então, a gente já teve várias aulas com o Rodrigo Luz, que eu sei que é seu amigo e que você é fã dele. Rodrigo Luz é tudo de bom, que ele é o dono do nosso slogan, né? Uma esperança por dia. Bom, enfim, a gente só para resumir a Casa Paliativa, a gente está escrevendo um livro coletivo, só de pacientes. Isso, eu acho assim, o cuidado paliativo tem toda a parte... como é que eu vou falar isso? Eu não sei se eu sou boa de falar, mas você me corrige. Tem essa parte do cuidado físico, né? Então, para o nosso conforto, não só o físico, mas o espiritual, o emocional e tal. Mas essa coisa de cuidar da dor, eu já vou falar de fadiga, tá? Não esqueci. O negócio de cuidar da dor e tal. Mas tem também essa parte do acolhimento, que muitas pessoas acham que é muito poético, mas que lá na casinha, eu vou falar que é o tchan da casinha, porque é muito amor. É muito amor. E quando acontece um projeto desse, que as pessoas vão escrever um livro, a gente vai escrever um livro, você está entendendo? A gente já está escrevendo um livro. A gente é tudo paciente, nós estamos tudo com o pé na cova ali. Entendeu? Nós vamos tudo morrer, não vai demorar muito, porque está todo mundo com uma doença bem grave, bem avançada, enfim. E isso tem feito tão bem para todos nós, fora tudo que a gente aprende, fora todo o aprendizado de entender que o paciente precisa e pode ter um conforto em todas essas áreas que eu falei, né? Física, espiritual, emocional.
entender isso, a gente se entender como pessoas que podem ter isso, porque a gente não sabia. Os pacientes, em geral, não sabem disso. Eles acham que, assim, teve câncer, tá ferrado. Não que a gente não esteja, mas, assim, tá ferrado e não tem mais jeito. E tem, né? Tem muitas coisas que podem ser paliadas, né? Que podem ser cuidadas, que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor. E tem também aquele cuidado paliativo lá na hora H, que a gente vai precisar, né? Para não ficar lá jogadinha no final do corredor, né? Como minha amiga fala disso tão bem, e abalou as estruturas virtuais e tal. Mas às vezes a gente tem que ser contundente. Às vezes a gente tem que falar com cacto para alguém entender que a gente não é retardado, né? Não é louco. E o show Fadiga é uma dessas coisas. A gente teve uma aula com a Ana Cláudia Quintana sobre fadiga, né? E aí a gente descobriu a coisa mais simples do mundo, que ninguém sabia, que exercício físico ajuda a... Não é... Como é que eu vou falar aqui? Me ajuda, Saki, eu perco o vocabulário. Ajuda na fadiga, né? Ajuda você a melhorar. É uma intervenção que melhora a fadiga. Isso, que melhora. Não lembrava a palavra. Coisas, né? Segundo minha filha, é velhice mesmo. Eu falo que é tudo da quimioterapia que eu perco Exatamente. o vocabulário. E aí ela ensinou a gente. E esse dia foi um dia emblemático, porque todo mundo saiu da aula muito animado e começou a postar foto, fazendo exercício, dançando, correndo. Então, esse clima da casa, né, é muito bom, porque a gente aprende, a gente não fica só na poesia e no mágico, né? Porque o cuidado paliativo tem um pouco disso também, mas a gente não fica nisso, a gente entende, né, o que a gente precisa, e isso está empoderando muito a gente para a gente chegar lá na mesinha do nosso mediquinho, que às vezes não é tão nosso, né, que não olha na carinha da gente, e a gente fala assim, levanta a cabeça, olha para mim que eu tenho uma coisa para te falar. E isso não tem nada de arrogante nisso, tem essa força que o paciente pode ter e tem que ter para continuar vivo, né? Ninguém bate na nossa porta e fala assim, vou te ajudar a ficar vivo, né? A gente tem que também buscar isso e saber dessas coisas que eu sei me ajudam muito a estar do jeito que eu estou, né? Claro, eu tenho todo um histórico de responder bem aos tratamentos, então eu fico muito tempo no mesmo protocolo, eu demoro a ter progressão de doença, e isso sim é muito bom, mas também tem todas as outras coisas que me fazem estar bem mesmo fazendo um tratamento tão agressivo, né? Tão difícil. Essa é a nossa casinha. Deixa eu só falar da casinha. Então, quem se interessou, que está aí assistindo, a gente tem um grupo no Facebook e é lá a porteira para casa. Então, quem quiser, essa casa é destinada, os habitantes são todos pacientes, não pode ser profissional da saúde, os profissionais da saúde estão ali bombando e a gente fecha a portinha, porque não é o caso, né? Aquela casa é para nós. E eu acho que esse mantra de uma esperança por dia, ele é muito incrível e ele é a coisa da pandemia, né? E quando vocês falam, olha, a gente está escrevendo um livro, vocês estão falando de legado, vocês estão falando de uma coisa muito incrível que os filhos, os netos, os bisnetos vão olhar e vão dizer, nossa, essa aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, esse aqui, sabe? Essa é essa pessoa que escreveu esse negócio incrível. Então, eu sou muito da... Cara, um livro é uma coisa que, né, é muito incrível. Eu escrevi um livro esse ano, assim, tô até agora babando nele. E no dia mais importante, que foi o lançamento desse livro no webinar, a pessoa que tinha na minha cabeça, era a Frida, que falava que sonhos são ajustáveis.
Sim. porque o sonho dela era velejar como Jadir e tal, na aposentadoria para sempre, e aí não teve o para sempre, mas aí mudou, porque aí virou, vou levar pacientes para fazerem essa coisa que eu amo, para verem essa beleza, né? Não, a Fria putz, o sonho dela era viajar ao mundo, não era o Oceano Atlântico só, eram outros oceanos. Ela foi ajustando o sonho dela e pouco tempo antes de morrer, ela estava velejando na represa Billings aqui em São Paulo. E levando paciente, sentiu o vento na cara. Meu, toda vez que eu falo isso, eu me arrepio, eu tenho vontade de chorar, porque eu tive a sorte de conhecer essa pessoa. E isso é incrível mesmo. É maravilhoso saber que a gente pode ajustar os nossos sonhos, sabe? Esse slogan, né, de uma esperança por dia, ele traz muitas outras coisas, né? A gente está no Outubro Rosa, né? Outubro Rosa é um negócio que eu não gosto, porque se comemora curados, né? As vitoriosas. Então, eu sou o quê, gente? Se eu vivo há 12 anos com metástases, o que eu sou, né? Se eu não sou essa vitoriosa do Outubro Rosa. E aí não é à toa também, né, que a Casa Paliativa, a Casa do Cuidar, criou o Outubro Vivo, que tem sido maravilhoso para nós, pacientes, e eu acho que para todo mundo que está assistindo, com essa mensagem de esperança e da cura diária, né? Eu não gosto de falar, quando se fala em câncer, independente de metástase ou não, falar em cura, né? A pessoa faz a última quimioterapia e fala, eu tô curada, né? Eu conto, você conta, Sabrina. Não é assim, né? Mas a mídia, e seja lá quem for, reforçam isso, né? Ontem aconteceu uma coisa muito chata comigo, uma repórter do SBT me ligou, né? Alguém deu meu telefone para ela, porque ela queria fazer uma reportagem. Era uma reportagem que não levava ninguém a lugar nenhum, sabe? Falando de câncer, nada a ver, que não tinha nada a ver. Sabe, uma coisa que não ia agregar nada? Aí a pessoa não sabia quem eu era, o que eu fazia e o que eu tinha. Ela só sabia que eu tinha câncer e que eu tinha um Instagram legal, segundo ela. Ela não sabia nem que eu tinha um canal. E aí ela falou, quando ela foi conversando comigo, eu falei assim, poxa, mas você não leu nada sobre mim, alguma coisa que eu fiz, eu falei, porque você não tá sabendo nem conversar comigo, né? A pessoa falou, peraí que eu vou entrar no seu Instagram. E entrou enquanto falava comigo. Aí ela falou assim, mas você não serve, porque você não tá mais doente. Olha que você tá bonita nas fotos. Eu falei, olha, esta é a minha cara de doente. Eu não preciso ter a cara de doente que você imaginou que eu ia ter, né? E eu fiz até uma postagem sobre isso hoje. Quem estiver assistindo Eu pode ir vi, lá eu já ver. estava aguardando para ver o Então, sem assim, noção. são estereótipos de coisas. Então, assim, o Outubro Rosa, então, fala das vitoriosas curadas, né? Ensina a fazer amarração de lenço e automaquiagem. Quando que a gente vai falar de câncer? Quando a gente vai falar que 30% das mulheres que descobrem o câncer de mama vão ter metástase, né? Que não sei quantos por cento de mulheres já descobrem o câncer de mama com metástase. Então, são assuntos relevantes para se falar no Outubro Rosa, onde a gente está falando de conscientização, né? E por aí vai, que eu sei que não é só o câncer de mama, que são todas as doenças graves, que tudo é estereotipado. Então, assim, eu fiquei muito indignada com isso, porque a pessoa queria tragédia, queria ver sangue, queria me ver. Porque a primeira coisa que ela falou, você está internada? Se você estiver internada, a gente vai onde você estiver. Foi assim o nível do negócio, sabe? Então, a gente que chega, né, as pacientes dessa minha geração, né, que é uma geração que está mudando, eu falo isso sem modéstia, gente, que está mudando uma geração na verdade, está marcando, está fazendo história, né?
de que a gente não aceita mais esse tipo de coisa. A gente não precisa ter cara de doente para ser doente. E a gente nem queria ser doente, essa que é a verdade, né? E isso, principalmente nessa relação com o médico, nessa relação com o nosso tratamento, a gente está fazendo valer a nossa voz, né? A gente não quer. Eu já enterrei muita gente, né? Já enterrei muitas amigas, muitas, nesses 14 anos, foram muitas. A gente cria um vínculo muito grande com essas mulheres, né? Elas viram nossas amigas de infância, assim, como se a gente sempre tivesse conhecido. E eu já vi muitas dessas minhas amigas lá no final do corredor. E quando eu falo final do corredor, é aquela ala, que agora eles estão mudando, né? Que tem o nome cuidados paliativos. E que você entra lá e as pessoas estão gritando de dor, e estão morrendo, e estão lá só para trocarem a fralda e darem um remédio na veia que eles acharem, que às vezes é a do pé, que dói para burro. Eu vi as minhas amigas passarem por isso. E essa não é a morte que eu quero ter. Entendeu? Não é a morte que eu quero ter. Então, eu estou realmente construindo alguma coisa também para este momento, né? Eu quero ser bem cuidada, eu quero ser bem tratada, eu quero morrer bem, né? Eu quero morrer bem, porque morrer deve ser delicioso. Você dá um suspiro e vai embora, eu acho, né? Não me tirem essa ilusão, por favor. Mas antes de morrer, eu sei que a gente sofre muito. Então, se eu tiver uma equipe cuidando de mim, né? Se eu tiver alguém olhando para esse meu conforto no final da minha vida, e o cuidado paliativo não é só isso, né? E a gente sabe que a gente pode começar a olhar isso muito antes. Eu, por exemplo, né? Tá na lei, tem uma portaria aí, 41, sei lá eu que portaria que é, que o cuidado paliativo é direito de quem descobre uma doença grave, assim que ela descobre. E as pessoas não sabem disso, né? Então, eu quero que todo mundo saiba disso. A gente não nasceu para sofrer. A gente vai sofrer só o que tiver que sofrer mesmo, mas o que der para paliar, eu quero. Eu tenho alguém que eu elegi como a minha procuradora de saúde, que é você, né, Sabrina? Então, Não, mas agora você vai ter que contar para as pessoas como foi que você falou desse assunto. Como? Eu não me lembro. Como você não lembra? Que eu te... Gente, eu posso contar para vocês? Nós estávamos no Pirajá, fazendo a nossa inscrição para o bloco de carnaval. E Jussara vem falar sobre isso. Porque tudo bem, mas foi muito engraçado. Na mesma tomando uma cerveja, é verdade. Eu pedi para Sabrina, né, cuidar. Eu não me lembrava onde tinha sido, né? Agora eu me lembrei. Eu pedi para Sabrina me ajudar neste momento, né? Porque eu sei que a minha família talvez não tenha condição disso. Talvez mais a minha filha que vive comigo, que mora comigo, ela sim está bem a par disso, mas eu não sei se ela vai ter essa condição emocional de fazer o que tem que fazer, né? Então eu pedi para Sá, né, ser a minha voz e o meu pensamento, se eu não estiver podendo usar esses recursos, né? Para que eu tenha um bom tratamento, para que eu tenha olhado, para que eu seja olhada nessas necessidades do final da minha vida. E eu estou muito confiante que vai dar tudo certo, né? E isso também dá uma paz muito grande para o paciente, saber que não vai ficar na mão das pessoas, né? Porque eu quero ter tudo que eu tiver direito para ter conforto, para sentir menos dor, para ter menos medo, porque acho que deve dar um medo do caramba, né? E a gente, quando fala de diretivas antecipadas e de testamento vital, a gente esquece de falar disso, do procurador de saúde, porque é o seguinte:
O testamento vital, ele se aplica a uma situação de fim de vida e tal, terminalidade. Mas muitas outras situações podem acontecer de surpresa e para isso é importante, e aí eu falo para quem é profissional de saúde, fale sobre isso com seus pacientes, e para quem é familiar, fale isso com a sua mãe, fale isso com seu pai, porque o meu papel não é de médica da Jussara. A Jussara vai ter uma equipe de cuidado paliativo. Mas eu sou a amiga que vai saber quem ela vai querer perto dela. Que música que vai deixar ela mais leve, que vai fazer ela sorrir. De que jeito ela gosta de ser amada, de ser vista, de ser lembrada. Então, o ideal é ter mais de um procurador de saúde? Eu não sei, porque eu tenho a minha. A minha procuradora de saúde é a minha irmã, que ela é médica, então é tipo um pacote 2 em 1, porque além de médica, nós duas somos duas pessoas que lutam por valores muito parecidos, pela justiça, pela igualdade, pelo respeito à autonomia. A gente acha que cada um tem o direito de ser respeitado nos seus desejos, independente de em que fase de doença esteja ou em que situação esteja. Então, o procurador de saúde, ele é isso, ele é aquela pessoa que, deparada com uma situação que pode não ser, sei lá, entubar, não entubar, ir para UTI ou não ir para UTI, antibiótico, não antibiótico, essa música ou outra música, sedar ou não sedar, né? Para algumas pessoas é mais importante permanecer consciente. A Frida falou no testamento dela, eu sou sensível à dor. Então, quando chegar o momento e eu estiver com muita dor, eu quero dormir, né? Então, o ideal é não ser o médico assistente? É diferente, porque nem sempre a pessoa que vai estar cuidando de você no momento de crise é a pessoa que te acompanha. E tem uma coisa que é desconfortável, mas que a gente precisa falar, é que, assim, digamos que eu, sei lá, eu tenho algum interesse financeiro, eu ganho X com mais uma quimioterapia que a Jussara fizer. Isso não é uma boa ideia, sabe? É legal que não tenha esse conflito de interesse. Então, o procurador, a Claudinha está respondendo, Cláudia é maravilhosa, exatamente, a questão do conflito de interesse. A Cláudia é uma médica maravilhosa, minha Cláudia, parceira. cuida de mim, Cláudia! Pois é, a Cláudia, então, se eu ficar doente, o problema é que, assim, né, a Cláudia é um pouquinho mais velha do que eu, mas se eu ficasse doente hoje, a Cláudia ia cuidar de mim, viu, amiga? Ó, você é a médica, tá? A procuradora de saúde é a Juliana, viu, Claudinha? É tudo organizado aqui. E tem gente que, sei lá, tem a playlist que gostaria de ouvir. Eu tenho um amigo neurologista, ó, os dois dígitos das pessoas. Ele tem uma playlist que chama Locked-In. Então, se ele tiver um AVC que faça ele perder todos os movimentos, exceto dos olhos, tem a música que ele quer ouvir. E isso parece bizarro, mas se a gente fala sobre isso não tá só na cara para você. O Covid deixou isso na cara para mim. Eu tive Covid, a Cláudia teve Covid. A gente podia estar lá no meio do respirador, que nem tinha um monte de paciente saudável que a gente cuidou. Então é urgente falar sobre isso, né? Quando você conversa sobre isso com a Isa, como é que é? Sua filha, tá? A filha da Jussara. Então, a minha filha, ela acompanha muito tudo que eu faço, até porque a gente mora junto, né? Então não tem como. Mas um dia desses, eu estava gravando, né, para o meu canal, e eu falei assim, Isa, eu quero gravar um vídeo para os meus netos. Ela fez, ai, mas que coisa mórbida. Eu falei, não é mórbida, eu não sei se eles vão estar aqui para me ver. Eu quero gravar. E eu gravei um vídeo lindo. Ela ficou bastante emocionada, né, com o vídeo. E eu também me emocionei de falar com as criaturinhas que eu não sei se eu vou conhecer, né? Mas eu quero que eles saibam, né, que eu mexia no cabelo toda hora, que eu entortava a boca para falar, que eu dava umas risadas enormes, como diz a Ana Cláudia Quintana, sorrisos latifundiários, né? Mas a gente conversa bastante sobre isso. Eu acho que sim, ela vai ter bastante condição de te ajudar nessa tarefa, né? De ser a minha procuradora de saúde também. Eu só fico um pouco temerosa, porque não que você não vai ter uma emoção também, já que a gente se tornou amiga, né? Mas eu não sei, eu acho que mãe é um vínculo muito forte, e a gente tem uma coisa muito forte,
E às vezes eu fico com medo que ela não dê conta, né? Mas eu acho que ela vai saber isso na hora, se ela vai dar conta ou não, e aí ela pede arrego pra você. Vocês não inventem de morrer antes que eu, né? Porque eu tô ferrada. Eu Porque não sei, mas eu existe essa acho que. possibilidade, né? De morrerem antes do que eu, né? Pode ser. Olha, eu não duvido nada. Eu não tô desejando isso de jeito nenhum. Mas minha irmã não pode morrer antes de mim, não. Inclusive pelos meus sobrinhos. Esse acordo eu já fiz com ela. Ela pode ter um pouco que medo. Quer dizer, acordo, né? Mas assim, lógica da vida. Mãe não pode morrer, quem não tem filho pode. É Meio verdade. que. Minha mamãe, eu sei que você tá aí, não pretendo, não, viu? Tá tudo certo. Mas pelo que eu conheço da Izzy, o legal é que a gente já tem uma relação, né? Já tem na sua casa, a gente conversa e tal. Eu defendo ela de vez em quando, né? Eu acho que eu tenho a impressão, pelo que eu conheço dela e pela admiração que ela tem por você, que ela vai lutar igual uma leoa pelo que foi importante para você quando chegar a hora. Acho que sim, Eu tenho acho essa que sim. impressão. E ela já sabe muito. A Isabela acho que é a pessoa que mais me conhece no mundo, apesar da gente brigar e tal, e ela ter você como defensora. Isso é coisa de mãe e filho, é assim mesmo, né? Mas a gente conversa muito e ela sabe muito o que eu defendo, o que eu quero. E sim, sabe que isso é uma coisa que eu estou muito tranquila, assim, de verdade. Apesar de ainda não ter feito nada escrito, que eu tenho que fazer, estou atrasada já, né? Mas eu tenho muito claro, assim, que vai dar tudo certo. A gente falou da Cláudia, que está aí assistindo, né? A Cláudia cuidou da Renata, né? Quem leu o livro Enquanto Eu Respirar sabe da história. E a Cláudia é minha referência. Até então eu nunca tinha acompanhado, né, uma paciente que tivesse cuidados paliativos e deu tudo tão certo para a Rê, né? Foi tudo tão bonito, óbvio que ela sofreu, não tem como falar que o paciente não vai sofrer em algum momento, mas ela teve tanto suporte nessa hora, a família dela, né? Porque a gente está falando também numa família. A casa paliativa eu não falei. A casa paliativa também admite cuidadores, né? E a gente tem tido uma experiência muito legal também com os cuidadores, porque eles também sofrem muito, né? Não é fácil cuidar de um paciente em algumas condições, né? Diferente eu, ainda estou super bem, super autônoma e tal, mas é difícil, tem gente que não tá assim, né? Então, o cuidador às vezes também adoece. E então é muito importante. E eu vi tudo isso acontecer no cuidado com a Renata, sabe? Ela foi cuidada, ela aprendeu, ela entendeu o que ia acontecer com ela. Quando chegou a hora, né, a Cláudia conversou com ela, é agora, e sedaram ela, deram o tempo dela se despedir do marido, enfim, de quem ela tinha que se despedir. E eu acho que ela foi em paz, assim, sabe? É isso que eu quero para mim. Por isso que eu falei, Cláudia, cuida de mim. Para quem não conhece a Claudinha Ai, ela é minha parceira de Palicast. A gente faz junto o podcast da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Rodrigo Luiz e a Ana Cláudia Arantes, que a gente falou tanto nessa live, são duas pessoas tão extraordinárias e que merecem tanto ser ouvidas, ouçam o último episódio do Palicast, que é Cuidado Centrado no Paciente. E vocês vão gostar muito. Não vou nem falar, porque assim, a gente já deu quase uma hora, né? A A gente gente já já deu tá. mais. Alguém está perguntando Será? Não, aqui. 7h30, 8h30. Eu tô aqui, ó, no reloginho, porque diz que cai, né? Depois de Alguém está uma hora e você perguntando precisa descansar. aqui da casa paliativa. Não, é só paciente, familiar. Profissionais de saúde não são aceitos na casinha. É uma casinha só para eles, é o lugar deles. É o nosso E alguém lugar me ali. perguntou sobre cuidado paliativo em Ribeirão. A Cláudia é a mulher que sabe todos os paliativistas do universo, sim, Aya. Mas eu tenho um colega que teve uma experiência com o doutor Edgar, do Rio de Ribeirão, foi na USP Ribeirão, que foi muito incrível, que ele sempre comenta todos os meus posts, assim. Então, é uma referência que eu posso falar lá.
Ju, Gente, tem batuqueira na plateia, Fê! Olha, agora que eu consegui ler. Ai, gente. Ju, tem uma coisa que me impressionou muito. Para mim, uma das suas entrevistas mais incríveis foi no Terapia, aonde você fala que não, eu não queria ter câncer é uma porcaria, mas eu fiz coisas incríveis com a minha vida depois que eu tive câncer, porque, né, antes do que faltava tempo, faltava dinheiro, sei lá o que faltava, no final das contas, o que virou prioridade foi a realização. Conta Sim. pra gente aqui como é que você fez isso, porque eu acho que tanto paciente como profissional de saúde, todo mundo precisa aprender. Olha, na verdade, eu falo uma frase sempre que é assim: depois que eu tive câncer, eu descobri que eu não tinha problema. Eu tenho, e não, isso não tem nada de romântico, não é romantizar, não é nada disso. Ter câncer realmente é uma merda. Ai, podia falar merda, mas enfim, é uma Eu merda. não sei. Vou perguntar pro povo da NCP, mas eu acho que depois de 8 pode. E aí eu entendi que eu não tinha nenhum problema. Problema é aquele que a gente não tem como sanar, né? O câncer de mama metastático, até hoje, às 8h30 da noite, não tem cura. Então, ele é um problema. Ele, aliás, é o maior problema que eu tenho na vida. Aliás, ele é o único problema, porque o resto dá tudo para resolver. E foi isso que eu entendi, né? Que a gente perde muito tempo tentando resolver problema que não é problema. Viver concede para gente coisas boas e coisas ruins. E tudo que é ruim na nossa vivência gera alguma coisa, gera um aprendizado, vai gerar alguma coisa e vai passar, né? O câncer, para mim, não vai passar, né? Ele não tem cura. Então, ele é meu único problema. Esse eu estou manejando bem pra caramba. Então, eu vou pro abraço. Eu quero muito viver essa vida que eu ainda tenho ela muito plena, né? Graças a Deus, eu ainda estou muito bem. E é isso. Eu sempre falava que eu não viajava porque eu não tinha dinheiro, né? E, na verdade, eu ganho a mesmíssima coisa que eu ganhava, só com os reajustes dos anos. E eu já conheci 17 países em 14 anos. Então, é uma questão de Nada que uma olhar prestação não resolva, não é mesmo? É uma questão de planejamento. O câncer me ensinou a planejar algumas coisas e não planejar outras, entendeu? E é isso. Então, eu estou vivendo bem, graças a Deus. Ju, muito obrigada. Adorei ter você aqui. Eu Sigam o canal da adorei. Supervivente, conheçam a Casa Paliativa. Se tiverem alguém que está doente na família, alguém que está cuidando de alguém que está doente, a Casa Paliativa é um lugar que abraça. Muito obrigada e até logo, né? Obrigada, Sá. Amei demais. Ó, gente, a Casa Paliativa é lá no Facebook. Tem aqui no Instagram, mas o grupo é lá no Face porque é mais fácil de se comunicar lá, né? E o meu canal é no YouTube, tá aqui no Instagram, tem o link na minha bio. Eu quero que todo mundo conheça o canal, que é muito legal. E obrigada, Beijo para Sá. todos. Adorei De nosso nada, um papo. beijo para todos vocês e que cada um aprenda a ser um pouquinho mais supervivente na sua própria vida. Um beijo.